Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro, estamos na terça-feira da Epifania, e o Evangelho que nos é apresentado vem de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, William Shakespeare, dramaturgo inglês, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, dizia: O amor só é amor se não se dobra a obstáculos e não se curva a vicissitudes. É uma marca eterna, que sofre tempestades sem nunca se abalar. Nós estamos aí começando esse ano e olhamos para a realidade do amor. Quando Jesus olha para a multidão e tem compaixão, compaixão é você estar junto à dor e ao sofrimento do outro. Isso é um gesto de quem ama. Quem ama que é capaz de se aproximar da dor do outro. Quem ama que é capaz de se aproximar do sofrimento do outro. Nós não gostamos muito de ir atrás de gente sofrida, não. A gente gosta de ir atrás de gente festiva, né? A gente gosta de ir atrás e dar atenção a quem está bem, a quem está feliz, a quem está postando alegrias, a todo mundo que é modelo, né? A gente olha nas redes sociais, todo mundo agora é modelo de alguma coisa, viu? E às vezes a gente vai conversar com a pessoa e a gente descobre que é uma máscara, né? A vida é muito bruta, a vida é muito dura, a vida é muito cruel. Lembro que no Natal alguém me perguntou, fui na rádio aqui, Rádio Paraíso, e a pessoa me perguntou: do tempo litúrgico, qual que o senhor mais gosta? Ou, pessoal, o que eu mais gosto ou o que eu dou mais atenção são os tempos das dificuldades, porque a gente viver a Páscoa é muito bom, a gente viver o tempo do Natal é muito bom, mas a gente tem que enfrentar a dor da vida, a quaresma da vida, o advento da vida, para que a gente fortaleça e estejamos mais preparados para celebrar e ao mesmo tempo se alegrar com a Páscoa, com o Natal. Mas inicialmente a gente vive num mundo muito mais próximo da quaresma do que necessariamente da Páscoa, né? Nós vivemos num mundo muito mais próximo do advento do que do Natal, porque há muitas mortes mais do que nascimentos, há muito sofrimento, há muita dor, há muito desgaste. Então a gente vai se deparando com isso, e esse amor que precisamos buscar, esse amor que não gasta tempo com certas coisas, mas que enfrenta qualquer coisa, por mais que tenhamos tempestades e essas tempestades não nos abalem. Grande William Shakespeare, né? O Evangelho que nós temos para hoje nos traz o que nós chamamos de multiplicação dos pães. Mas não é multiplicação dos pães, na realidade é partilha dos pães, né? A gente que usa os termos assim para colocar muito milagre nas coisas, mas não é isso. Nós temos Jesus que está sentindo algo forte diante de uma multidão. Ele está preocupado com essa multidão. Os discípulos estão bem intencionados. Despede eles, manda eles embora para eles se virarem.
Viu? A intenção dos discípulos é boa, não é ruim não. Eles ainda pensam na lógica do comércio, eu ainda penso que se eu ganhar na Mega da Virada, nunca mais terei problema na minha vida. Se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais terei problema na minha vida, nunca mais terei dificuldades. É um pouco da mentalidade dos discípulos. E Jesus está com outra mentalidade, Jesus está pensando diferente. Então o que nós temos hoje? Nós temos para a nossa meditação e para a nossa oração, nós temos esse Jesus comovido e preocupado com a multidão, nós temos discípulos bem intencionados que propõem a Jesus algo que aparentemente parece certo. Escuta, eles estão muito tempo com a gente, está com fome, manda eles embora para comprar comida. Nós temos Jesus que joga a responsabilidade para eles, vocês resolvam o problema, viu? Vocês resolvam o problema. Então nós temos aqui essa preocupação com a multidão, uma solução oferecida pelos discípulos, manda eles comprar, e Jesus devolve a bola para eles. Não, vocês resolvam isso aí, eu dei vocês de comida. E eles respondem, mas o senhor quer que a gente gaste meio salário do ano com comida para eles? O senhor quer que a gente gaste esse dinheiro todo para comprar comida para eles? E aí Jesus propõe uma outra coisa, o que vocês têm? E aí fica a pergunta também para cada um de nós, o que eu tenho? O que vocês têm? O que eu tenho? O que eu tenho para oferecer? E eles oferecem 5 pães e 2 peixes, dá 7. 5 mais 2, 7. 7 na Bíblia significa o perfeito, aquilo que é o necessário, aquilo que é o suficiente. Então é um número simbólico. Então vocês têm 5 pães e 2 peixes, 7. Então vamos organizar o povo. O que Jesus está propondo para nós? Que certas coisas na vida, principalmente ligadas a coisas básicas, o princípio não é a compra, não é o comércio, o princípio é a partilha. Por isso a gente partilha, a gente doa tanta cesta básica, que a gente está partilhando comida. E aqui Jesus está mostrando que a gente partilha comida. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Nós temos esse ensinamento, essa referência, esse modo de pensar, em que as pessoas pensam que dinheiro e compra e comércio resolve tudo. Jesus propõe, não, pelo menos comida vamos resolver com a partilha. Vamos resolver com a partilha, mas para isso precisamos nos organizar. Se organizar em grupos e sentar, o ato de sentar é um ato de liberdade. Na Bíblia, você só come sentado se você é livre. O escravo tem que comer em pé. Então, se você é livre, você pode sentar. Sentar na grama nos lembra o paraíso, o jardim do Éden. Então, é um convite de Jesus para que a gente se organize, que a gente se assuma e sejamos livres e a gente retome a nossa vida da origem da criação. Que a gente possa estar organizados, que a gente possa ser livres e que a gente possa pensar no paraíso, pensar no jardim do Éden, no lugar de gramado, na grama. E Jesus, o que Jesus faz? Ele não agradece a quem doou os 5 pães e 2 peixes. Ele não agradece, nem sabemos quem foi que ofereceu isso. Mas ele faz a oração que todo pai de família fazia antes da refeição. Naquela época lá era costume, todo pai de família, antes da refeição, ele tinha que fazer uma prece. Jesus pega esses pães e esses peixes e faz a prece de um pai de família antes da refeição. Mas não é ele que distribui, a responsabilidade de distribuir é dos discípulos. Os discípulos que têm a responsabilidade de distribuir isso. E eles distribuem. Todo mundo come, fica satisfeito, tal, aquilo outro, tá bom. Aquilo que eles tinham era o suficiente para alimentar todo mundo. Não precisou comprar, não precisou dispensar. A gente faz umas experiências às vezes interessantes, né? Aqui eu nunca fiz não, mas já vi. A gente programa, depois de uma missa pela manhã, um café da manhã comunitário. E o último que eu participei foi em São João da Boa Vista lá. Aí todo mundo vem para a missa e traz alguma coisinha. E é o interessante que todo mundo come, todo mundo fica satisfeito e todo mundo leva um pouquinho de volta para casa, alguma coisinha de volta para casa. E sobra muito. Sempre sobra muito. Nunca participei de um momento desse em que não sobrasse nada ou faltasse. Todas as vezes sobra. Então é uma experiência assim que a gente faz. E é isso que Jesus, olha, vocês têm isso aqui, organiza, põe ordem, dá liberdade a essas pessoas, dá consciência,
Lembre-se delas, sentar, que vieram do paraíso, mas também vieram do pó, estão na terra, do humus. E também sentar no chão é um ato de humildade, é estar perto do humus, perto da terra. E nós temos agora esse povo satisfeito, mas aí também vem a orientação, não se desperdiça nada. Não se desperdiça nada. Então recolhe tudo, 5.000 homens são alimentados e sobra 12 cestos ainda de pães. 12 nos lembra as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Então o que nós temos hoje? Esse ensinamento de Jesus, esse belo ensinamento de Jesus, que muita coisa a gente resolve na base da partilha, na base não da compra, do comércio, mas na base da partilha, principalmente. Mas para isso existem critérios, existe mudança de mentalidade dos discípulos, exige coragem de colocar à disposição aquilo que eu tenho, exige a disponibilidade de organizar um povo, de levar esse povo a ser livre, esse povo a ter consciência da sua humildade, esse povo saber que eles vieram de um lugar que tem jardim. Eu também saber que os discípulos têm uma responsabilidade de distribuir a cada um necessário. Não existe ali a questão do acúmulo, ninguém vai acumular, e aquilo que sobrou será recolhido para que depois possa ser distribuído novamente, e 5.000 homens são alimentados. Por isso que Deus nos ajude, ilumine a nossa vida, nos dê uma boa semana, que a gente possa ter esse amor aí, esse amor que por mais que às vezes sejamos atacados por certas mentalidades, por certas ideias que nos vendem, a gente possa sempre lembrar, por causa do meu amor, por mais que eu tenha tempestades, eu não vou abalar a minha fé, não vou abalar os meus valores, as minhas convicções. Que Deus possa iluminar e abençoar todos nós e nos dar sempre uma boa semana. Um abraço e até mais.